Olá, eu sou o professor Fabiano Lima, eu sou professor de História, sou formado pela UFRJ e eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre teledramaturgia. Durante a minha caminhada na graduação, eu não fiz uma pesquisa exatamente sobre teledramaturgia. Eu fiz alguns trabalhos para disciplinas, porque a gente tem disciplinas de História da Arte e da Cultura dentro da carga horária de História da UFRJ. Então, eu vim aqui trazer para vocês mais o que foi a minha experiência também, assistindo e também reassistindo depois já de formado e durante a minha graduação, algumas minisséries da dramaturgia brasileira que elas são relacionadas a conteúdos históricos, que a gente pode utilizar de diversas formas. Tá? A gente pode pedir para que esses alunos, se vocês quiserem trabalhar conteúdo de série com os alunos, tem que pensar bem, porque muitas minisséries têm muito mais do que 4 capítulos. Às vezes tem umas que tem 20, 30 capítulos. E às vezes é um conteúdo muito longo para a gente administrar para dar em uma aula. Então, o que eu recomendo que se faça? Que se dê a abertura para que os estudantes, alunos, possam assistir essas séries. São séries que eu vou dar que estão no YouTube, porque vamos pensar. É, Muita gente tá naquela coisa do Netflix, do YouTube. Muita gente não tem dinheiro para pagar o Netflix, mas tem o YouTube de graça. Então a gente tem aí algumas minisséries que foram feitas por diversos canais. Um deles é a Rede Globo, outro também é a TV Manchete, já falida TV Manchete, e tem esses conteúdos todos dentro do YouTube. Então é possível que vocês encontrem algumas dessas séries que eu estou falando dentro do YouTube, seja ela totalmente em todos os capítulos ali, né, dentro do YouTube, ou até parcialmente, ela de forma parcial, por exemplo, às vezes uma minissérie tem 30 capítulos, às vezes tem 20 capítulos e o último capítulo. Já é uma coisa já para entender algum contexto daquela época, alguma coisa interessante. Então é necessário que você saiba o que você está administrando ali como aula para poder indicar para que o aluno assista essa série. Ou também você pode ser simplesmente um professor de história e gostar de uma novela, e gostar de uma minissérie, e gostar de uma série de Netflix, e você pode estar aqui ouvindo as minhas dicas e de repente interpretando melhor aquelas séries que já foram lançadas na televisão e que estão no YouTube e de repente melhorar os argumentos, utilizar como algum argumento e também, claro, melhorar também, porque a gente tem que pensar também que algumas séries não são, quando são feitas, principalmente algumas com temas históricos, elas não, às vezes não tem um professor de história ali que vai ensinar como fazer uma minissérie com um tempo histórico, sobre história. Então isso vai ser um pouco problemático, né, de forma didática, para que seja um conteúdo exclusivamente histórico. Muitos deles vão ter liberdade, às vezes, para administrar como vai ser aquele tema, aquele conteúdo. Então, por isso que eu vou falar aqui, eu fiz aqui um top 6 de séries, minisséries, que a gente pode acompanhar, pode assistir no YouTube, foram feitas pela Globo, pela TV Manchete, e que vocês podem ver ali um conteúdo de história. E são séries interessantes também, porque tem a mocinha chorosa, tem o vilãozão lá, ou seja, tudo feito com aquela liberdade dramatúrgica, mas eu vou trazer algumas interpretações históricas para vocês. Valeu? Segue aí. A primeira série que eu vou falar desse top 6 de séries é uma série que foi reprisada recentemente no canal Viva. Eu acredito que esteja no Viva Play e os capítulos dela, alguns delas estão no YouTube. Eu acho que ela está integral no YouTube, porque é uma série pequena, tem 10 capítulos, cerca de 10 capítulos. É uma série que se chama Abolição. Por que essa série é importante? Porque ela retrata como foi já o processo abolicionista da escravidão, já ali no final do período imperial brasileiro. Ali por volta de 1888, por volta ali
todo o processo até chegar no dia 13 de maio de 1888, quando tem a abolição da escravidão. É uma série que mostra ali os abolicionistas da época lutando pela aceitação da abolição da escravidão. A gente percebe ali que existem, já naquela época, muitos intelectuais negros. Você tem ali um grande engenheiro abolicionista, que é o André Rebouças, que ele aparece nessa série. E todos esses artistas, esses cientistas que são negros lutando, eles todos também escritores literários brasileiros, lutando pela abolição da escravidão, para que houvesse uma lei para que a escravidão fosse abolida e aquilo, de alguma forma, viesse a resultar em um progresso e um reconhecimento das pessoas pretas, né, como pessoas ali dentro da sociedade, para receber os direitos delas. Há um debate perto do último capítulo, porque tem um momento lá que eles pressionam Isabel de Bragança a assinar a abolição da escravidão, em um momento que Dom Pedro estava viajando. E naquele mesmo momento, eles também estão querendo passar um projeto que dê direitos sociais às pessoas que foram, vamos dizer assim, receberam, de alguma forma, uma positividade, né? Elas foram graciadas com a abolição e para que elas tivessem um tipo de seguro social, tivesse algum tipo de seguro social, que eu falei agora há pouco. E também direito de terras, ou seja, vai ser construído um projeto de lei para isso. Isso aconteceu realmente na história, tá? Só que esse projeto não vai passar e muita gente que passou ali pela abolição da escravidão vai ficar muitas vezes desempregadas, ou vai continuar trabalhando naquelas fazendas que estavam ali, ou vou continuar ali. Ou seja, vai haver um problema social, que vai ser o aumento da pobreza das pessoas pretas no Brasil. E é uma série boa para a gente debater isso, como o processo abolicionista, de alguma forma, veio para... de alguma forma, derrubou aquela coisa da família imperial da ideia de império, até porque a gente vê aí muitas pessoas irem para o movimento republicano, que depois vai ser uma série que vai vir depois de abolição, que é a República. Eu considero as duas séries, uma complementa a outra, porque a série República já mostra o lado, né, de muitos ex-escravos que vão se aliar ao movimento republicano, junto também, porque o movimento republicano no Brasil naquela época vai ser um liquidificador, né? A gente vai ter ali pessoas que vieram da abolição da escravidão, vamos ter ali senhores do café que não ficaram contentes com a abolição da escravidão porque perderam seus bens. Aliás, escravo era um bem, como fosse um carro que eles compravam, um liquidificador, ou seja, eles vão ter essa perda de bens. E o que vai acontecer? Eles vão se aliar ao movimento republicano como uma forma só de derrubar o império, tá? Ou seja, a série Abolição mais República são duas séries que estão disponíveis no Viva Play, estão no YouTube. Abolição, pelo menos eu sei que está no YouTube, e é uma série que fala sobre o período sobre o abolicionismo no Brasil, mostra as personalidades, e é uma série interessante para quem gosta de história e quer algum conteúdo ali crítico sobre a escravidão no Brasil. A próxima minissérie do meu top 6 que eu fiz aqui, ela é uma minissérie que ela é um pouco comprida, ela tem cerca de 20 capítulos, o nome dela é Um Só Coração. Um Só Coração é uma série que ela retrata sobre o processo que foi a crise de 1929, até chegar no pico da crise, onde todas aquelas famílias ricas, bilionárias que tinham fazendas no Brasil caem, né? E algumas ficam na miséria, na pobreza. Você vê ali personagens se suicidando porque não aceitam ser pobres, coisas que aconteceram na realidade no Brasil naquela época. E a gente vê a história aí de Yolanda Penteado, tá? E de Matarazzo, Matarazzo Filho, né? Yolanda Penteado ela é uma história real dela, baseado no que era real. Era uma
vamos dizer assim, é o que hoje a gente chama de socialite. Né? Ela era uma chamada Princesa do Café na época em São Paulo. Aliás, essa minissérie foi feita também em homenagem ao aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo. E Yolanda, ela era uma das herdeiras de um cafezal lá de fazenda de café em São Paulo. E ela se casa e ela tem um casamento prometido com um outro filho, e ela acaba se separando, com um filho de um fazendeiro, acaba se separando, não dá certo o casamento. E quando vem a crise de 29, ninguém consegue vender café mais, e aí ela vê a vida dela desabar. É aí que ela conhece Matarazzo, que é um grande industriário brasileiro daquele momento, e naquela época foi um grande escândalo, né? A Yolanda Matarazzo, a Yolanda Penteado, ela ter se separado naquela época, causou um certo furor, né? Entre as pessoas mais ricas no Brasil naquela época, nos jornais, e ela acaba tentando encontrar um novo tipo de negócio para que a família dela continuasse trabalhando. Ela vai, por exemplo, aproveitar o espaço que ela tem do cafezal. Ali fala um pouco do convênio de Taubaté, que acontece anos antes da crise de 29. Fala... e um núcleo que eu gosto muito é o núcleo da Semana de 22. Eles montam ali, tem um núcleo que são todos os artistas da Semana de 22, né? E eles mostram ali uma trama paralela entre a Yolanda, né? E agora esse industriário, que é o Matarazzo, que ele vai tentar criar uma solução. Yolanda vai juntar com ele para criar uma solução para que ela saia dessa crise, né? E como ela vai sair da crise? Investindo no ramo da seda, tá? Ou seja, ela consegue se livrar disso, ir para o ramo da seda e consegue se dar bem e voltar a ser rica, né? E tem o núcleo da Semana de 22, que eu acho que é um dos melhores núcleos da novela, porque da minissérie, que eu acho que é aonde você vê os artistas ali daquela época da Semana de 22, como Oswald de Andrade, você vê ali... gente, me deu um branco agora. Anita Malfatti, você vê Tarsila do Amaral, ali conta ali um processo de uma forma bem estranha de como a Tarsila do Amaral fez a Abaporu, mostra como foi, quem faz a Tarsila do Amaral é a Eliane Jardine. Eu realmente gostei um pouco da atuação dela, mostra ali a relação da Tarsila com Oswald de Andrade, aparece ali no meio também, um pouquinho depois, a Pagu, Patrícia Guzmão, que foi uma mulher muito importante no movimento comunista brasileiro, né? A partir da época ela foi uma mulher muito libertadora, uma mulher jovem, e ela vai atrair vamos dizer assim, vai se casar depois com um escritor que eu agora esqueci o nome dele. Oswald de Andrade, ele vai se casar, vai mostrar um pouco da relação entre ele, Tarsila e a Pagu, como ele troca a Tarsila pela Pagu, ou seja, vai mostrar um ponto de vista machista também de alguns autores e das pessoas de época também. Vai ter uma crítica também ao machismo nessa série. Enfim, a gente vê aí dois núcleos muito interessantes, que é o núcleo da personagem Ana Paula Rose, que é a Yolanda Penteado, e o núcleo da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que conta um pouco aí como foi a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi aquela... eles foram praticamente ovacionados, já tacaram legumes neles, então tem essa cena, é bem interessante. Eu acho que para quem gosta de história, para quem é bom para dar uma olhada para ver como é que foi montada aquilo ali. Tem alguns levantamentos de liberdade ali, do livre forma de escrever dos autores, teve, né? Acho que foi a Maria Adelaide Amaral que escreveu. Então, mas tem algumas coisas ali que realmente aconteceram e é bem legal, interessante de assistir e ver, né, a interpretação, como foi esse livre trabalho aí sobre Um Só Coração, sobre a Semana de 22 e a história de Yolanda Penteado. Bom, todo mundo tá vendo aí
no horário das 6, a reprise de Novo Mundo. Nem todo mundo tá vendo, né? Porque a audiência deu uma caída, né? Mas, para quem gosta da história de como a família real chega, a família imperial chega no Brasil, né, em 1808, e Dom Pedro, eu recomendo. Eu não gosto da história contada em Novo Mundo, apesar de eu ver que em Novo Mundo tem algumas coisas ali bem assim, um pouco mais reais do que o que aconteceu, como o que aconteceu. Por exemplo, lá eles colocam ali a Leopoldina como ela escrevendo a independência do Brasil, praticamente, né? Que foi um fato real. Dom Pedro só foi lá e, vamos dizer assim, já foi desenhado, brincado ali, que ele levantou a espada e deu mas que não foi tão verdade assim, né? Eu gosto de usar o Quinto dos Infernos, só que a gente tem que ter um certo cuidado, porque o Quinto dos Infernos é uma minissérie que foi feita na época sem filtros. Não tinha idade limite para mostrar pessoas, então tem que dar uma... Tem ela inteira no YouTube, já pesquisei, achei lá, tem no YouTube ela. E o Quinto dos Infernos fala da vida da família real portuguesa para o Brasil, né? Dom João e Carlota Joaquina. Eu acho que tanto o André, que faz o Dom João, e a Carlota Joaquina, que é a Beth Goulart... Beth Goulart não, é a Beth Lago. Eles fazem a Carlota Joaquina e o Dom João de uma forma muito primorosa, eles brigando o tempo todo. O motivo... Vem ali o ódio da Carlota Joaquina porque ela veio pro Brasil, porque o marido é um banana, porque ela mostra um pouco do estereótipo de Dom João não estrategista para vir pro Brasil, né? Para proteger o reinado português aqui no Brasil. Mas mostra um pouco o estereótipo do príncipe regente, assim, para não dizer melhor, cagão, né? E mostra também ali Eva Vilma. Eva Vilma faz uma coisa bem estereotipada da rainha Dona Maria I. E Eva Vilma mostra ali um estereótipo, né, da rainha louca, né? Mas isso aí eu acho que já é um pouco que já foge um pouco do real. Mostra a rainha. Imagina a Eva Vilma, uma dama da televisão brasileira, ela montada em um cavalo de pau, né? Um cavalo daqueles de madeira, falando iuhu, iuhu, iuhu. Imagina isso, tá? Imagina também ela brigando com Carlota Joaquina por causa de uma boneca. Minha boneca, minha boneca, minha boneca. Tem essas cenas bem assim, engraçadas, bem texto mesmo, porque quem escreveu no caso, o Quinto dos Infernos foi o Carlos Lombardi. E a gente sabe que as novelas do Carlos Lombardi, todas elas carregam um pouco de humor, né? Então, novela do Carlos Lombardi sem humor não existe. Então, e tem ali o Dom Pedro bem aquele um cafajeste, mas até um cafajeste com um pouco de humor. A gente brinca que o Dom Pedro Pescador Parrudo é melhor do que o Dom Pedro Caio Castro, né? Porque o Dom Pedro Pescador Parrudo mostrava todo o estereótipo do Dom Pedro traindo a Leopoldina, vendo a Leopoldina, coitada, a atriz, ela ali chora o tempo todo. Só que eles botam o estereótipo na Leopoldina que eu não gostei muito, porque eles fazem um pouco de gordofobia com Leopoldina. Até porque quem já leu Mari Del Priori, que ela é uma historiadora que ela fala muito sobre a história do Brasil, principalmente história imperial, tem um relato, né, sobre Leopoldina, em algum dos livros que agora eu não vou lembrar qual é, que descreve, né, Leopoldina, acho que é no Histórias Íntimas, que a Leopoldina ela era descrita daquela forma, né, como uma rainha gordinha, rochonchuda, né, mas na verdade é porque era uma mulher que vivia grávida. Tipo, ela perdeu vários filhos durante a estadia dela no Brasil e ela vivia sempre com a barriguinha voluptuosa. Então isso é o que vai entender que ela era uma rainha gordinha, mas é porque ela vivia grávida praticamente, quase parte do que das aparições públicas dela vai ser com ela grávida. Então ela vai ter essa visão de gordinha, né? Uma rainha gordinha, mas uma rainha muito boa. Todo mundo sabe que a Imperatriz Leopoldina ela teve uma fama de ser uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, inclusive.
E ela é bem mostrada dessa forma em O Quinto dos Infernos, mas Carlos Lombardi escreve tudo com muito humor, avacalhando a família imperial brasileira. Então a gente vê isso muito bem, né? E uma coisa que eu gosto muito que Carlos Lombardi fez é que Dom Pedro, aquele quadro, né, feito Pedro Américo, né, pro Dom Pedro II, né, pro Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, colocar lá na parede do Museu Imperial e falar, olha, isso aqui é o símbolo da independência do Brasil que foi feita pelo meu pai, mas aquele quadro é uma mentira, porque a gente sabe que o Dom Pedro, ele não botou a espada para cima, independência ou morte, não foi bem assim, né? Ele declarou a independência de uma forma normal, como eu estou sentado aqui com vocês, conversando, olha, eu declaro independência ou morte. Há alguns aí que contam, né, que eles, na verdade, poderiam estar defecando, já que foi a margem do Rio Ipiranga. O Rio Ipiranga é um rio utilizado para lavagem naquela época dos pinicos reais, né, que eram sujos, então era para isso, né, que era utilizado o Rio Ipiranga, né? Então eles mostram um pouco meio adiando isso. O Dom Pedro, ele sobe no cavalo, como no quadro de Pedro Américo, mas ele tá lá ele comendo uma feijoada, um monte de porco, não sei o que, mas tá com a barriga doendo. Aí levanta e independência ou morte, ai, dá aquela dor de barriga, né? E ele tá toda hora indo pra moita, perto do Ipiranga, pra ir ao banheiro. Ou seja, eu gostei muito dessa brincadeira que o Carlos Lombardi fez, e eu acho que é uma série que é muito boa por isso. Mostra por que Dom Pedro vai para Portugal brigar contra Dom Miguel e Leopold e Carlota Joaquina. Eu achei bem interessante, então eu coloquei aí no meu top 6. Agora eu vou falar de uma outra série que ela foi um pouco recente, assim, foi de 2004, 2002, que foi JK. JK, na época que ela veio, a gente dispensa apresentações. Por que JK? Porque ela conta a história de Juscelino Kubitschek, que foi o presidente do Brasil do período entre 1955 e 60, por aí, 54, 55 até 60. E Juscelino Kubitschek, nesse período ele vai assumir a presidência do Brasil e vai mostrar aí a trajetória dele política, desde médico lá em Minas Gerais, lá no interior de Minas Gerais, quando depois ele se torna um político ali local, mineiro, e depois ele fica conhecido e tenta a presidência da República. E quando ele tenta a presidência da República, ele tenta apoiado por um partido varguista, né? Vamos dizer assim, que tem uma de tradição varguista, acaba ganhando as eleições, só que ali por baixo de JK, né? Quem faz aí o JK na primeira fase da minissérie é o Wagner Moura. Aí na segunda fase, quem faz JK, aí eu acho muito interessante, porque quem faz é o José Wilker, que faz na segunda fase, JK. Eu gosto muito dos dois atores, o José Wilker falecido e o Wagner Moura, ele interpreta também muito bem. E JK vem com essa proposta de mostrar a biografia de JK. Então mostra ali as filhas, a filha, a esposa, mostra ali a construção de Brasília, o programa político de JK de 50 anos em 5, né, de progresso, de trazer as multinacionais para cá. Inclusive, alguns automóveis dessas multinacionais dessa época aparecem, né, na novela, ele na fábrica da Volkswagen, ele aparece na minissérie, aparece, inclusive fala um pouco de como foi tenso o período de eleição ali, porque antes de JK, presidente do Brasil que foi eleito, o último foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se suicida, e o que acontece? Suicida, e aí entra o vice dele, que era o Café Filho, mas Café Filho tem um infarto, aí assume o terceiro da linha de sucessão. Então, quem entra na presidência é o terceiro da linha de sucessão, que no caso é o Carlos Luz. Né? Carlos Luz, que ele era também da mesma ala de partidos, só que ele era mais ligado ao pessoal da UDN, mesmo sendo no partido opositor, do que do próprio partido dele. Então o Carlos Luz, com a vitória de Juscelino Kubitschek, como ele era antivarguista,
e ele era apoiado pelos antivarguistas também, ele decreta não querer sair da cadeira de presidente porque não ia dar o lugar dele para Juscelino Kubitschek. Então vai ser nesse momento que o Marechal Lott, que é um militar na época, era ministro das Forças Armadas, ministro da Guerra, como era chamado na época, ele vai lá, manda Carlos Luz pro raio parta, manda ele correr do Palácio Laranjeira, Palácio Laranjeira não, o Palácio do Catete, e aí, no caso ali, assume Juscelino Kubitschek, o presidente eleito naquele momento. E mostra toda a trama, e mostra um pouco depois, quando ele sai da presidência da República, quando ganha Jânio Quadros e João Goulart, e depois do golpe de 64, como ele vai depor várias vezes ao DOPS, ele quase é exilado, ele chega aí para o exterior, né? E até o período que ele morre de uma forma misteriosa, assim, o carro dele sofreu um acidente que até hoje ainda é um pouco misterioso e, enfim, essa é a história do JK, então eu acho que é interessante assistir essa série, para quem gosta de história e ver a história do Brasil. É bem interessante até porque mostra todo o movimento que aconteceu durante o governo JK, a construção de Brasília. Claro que tem umas adaptações ali, umas histórias ali aleatórias ali no meio, né, dos caras que foram lá trabalhar em Brasília, na construção de Brasília também, mas enfim, mas é interessante assistir. A próxima série da minha lista, tá? Antes da última, que é o primeiro lugar, que é a que está no meu top 2, é A Muralha. Gente, A Muralha foi uma série que foi do ano 2000, foi aniversário do que a Globo chamava naquela época de descobrimento do Brasil, que nós historiadores sabemos que foi uma conquista, né? Apesar de alguns historiadores falarem, não pode usar a palavra, que foi um assassinato coletivo de indígenas, não pode utilizar que foi uma devastação florestal. Pode sim. O problema é que como você vai utilizar isso se você utilizar também os argumentos também que comprovam que foi isso, né? Que foi ali uma conquista e destruição do território brasileiro, um massacre indígena, tem que falar também da resistência indígena. E a muralha, apesar de ter muita liberdade ali na construção da série, né? Que eu acho que também é da... eu não sei se é da Maria Adelaide Amaral, né? Mas enfim, a muralha, ela é uma série que mostra a discussão entre os jesuítas e os bandeirantes no Brasil. Mostra aí um período de 100 anos depois da conquista do Brasil, mostra aí a interação entre os indígenas, que eles eram protegidos pelos jesuítas, e os bandeirantes tentando destruir os indígenas, entrando em guerra. Ou seja, a gente vai ver o tempo todo em A Muralha o conflito entre os bandeirantes e os jesuítas. Tá? Eu acho que é interessante resgatar um pouco isso da minissérie, e mostra um pouco da realidade, um pouquinho do que são os indígenas naquela época, os jesuítas, né, os bandeirantes, e a trama também em volta disso tudo aí passa e tem uma certa liberdade. Fala da história de uma mulher, que é a personagem da Letícia Sabatella, que ela vive quase enclausurada, porque ela é obrigada a se casar com um homem religioso muito mais velho do que ela. E aí ele também fala um pouco do machismo, porque o cara bate nela, obriga ela a ficar rezando, obriga a fazer essas coisas. Então, a gente pode discutir um pouco como o machismo religioso naquela época era muito mais perigoso, às vezes, e tão perigoso também quanto é hoje, né? Então, a gente pode tratar como foi isso feito na época, apesar de que a Globo, na época, foi um pouquinho escrota com os indígenas, né? Porque falou que era a descoberta do Brasil, botou um relógio do Hans Donner lá em Copacabana, contando, na época, quem procurar na internet notícias daquela época vai achar o relógio do Hans Donner. E a Globo fez uma grande festa na época para os 500 anos do Brasil, não me lembro qual foi, acho que foi em Salvador, numa praia lá em Salvador, e teve um protesto indígena nessa época porque eles não estavam sendo lembrados. Isso está nos jornais da época, mas depois eu vi mais a fundo também. Era porque os indígenas não estavam ali protestando porque eles queriam, pela memória deles, né? E pelos direitos deles que nunca foram atendidos durante anos, certo? Então a gente tem aí
os indígenas sendo retratados aí fora disso tudo, né, naquele cenário histórico ali dos 500 anos, ali você vê cenas se vocês procurarem na época 500 anos do Brasil e ver fotos da época, vocês vão ver ali indígenas se manifestando numa estrada, pedindo para ir a polícia enfiando bala neles, cacetete, coisa que se contrastava com a realidade de comemorar 500 anos de conquista no Brasil. E a gente pensando aí, para que comemorar, né, isso, né, a conquista do Brasil? É uma ideia de, vamos dizer assim, vamos celebrar como é que os brancos quase acabaram com os indígenas, né? Hoje, os indígenas que existem são indígenas que resistiram, que lutaram muito pelos seus territórios, lutam pelos seus territórios. E a muralha a gente pode tirar um pouco de pensar nessa crítica e assistir isso daí e ver o que eles, como é o embate dos jesuítas, tentando de alguma forma defender os indígenas, mas também ao mesmo tempo querendo catequizar eles, salvar eles do pecado natural deles, né? E ao mesmo tempo os bandeirantes ali querendo matar os indígenas para tomar as terras deles, para poder fazer a mineração, né? Mas enfim, é uma referência que eu tô dando. A próxima minissérie que eu vou falar agora é Anos Rebeldes. Já falei logo no nome do título, por que Anos Rebeldes eu botei no meu top 1, gente? Bom, a gente está vendo aí uma ascensão, né, ultimamente na política brasileira, né, de alguns pensamentos que, vamos dizer assim, a favor da ditadura militar, a favor da volta do AI-5, né, que era o que era o AI-5? O AI-5 era uma lei, uma regra decretada pela ditadura militar, que ela tirava direitos políticos e dava liberdade para que os policiais, na época, dava forças policiais para a polícia das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, dava liberdade para essas polícias das Forças Armadas cometerem qualquer tipo de castigos físicos para os presos naquela época. Então, a gente percebe nesse momento que o AI-5 hoje, né, ele carrega um peso, porque nós temos aí pessoas hoje em dia ainda vivas da época da ditadura que sofreram todas as consequências do AI-5. Né? Consequências da ditadura, pessoas que não podiam ficar no Brasil, tinham que ficar fora do Brasil, gastar os últimos centavos para sair do Brasil na época, porque se ficasse no Brasil podia morrer ela e a família inteira, entenderam? Pessoas, milícias do exército, milícias da polícia que perseguiam pessoas no Brasil nessa época, e a minissérie Anos Rebeldes mostra um pouco disso. Né? Ela se passa no começo da minissérie, o cenário é o Colégio Pedro II, né? Apesar que eu acho que foi gravado no Pedro II, que fica aqui no centro da cidade, que é um colégio que tem uma tradição, né, de formar alunos do ensino médio e também de abrir bem a cabeça dos estudantes também em questões políticas e prepará-los muito bem para a vida. Tá? Então, o Colégio Pedro II é o cenário naquela época. Um filho de um militante do Partido Comunista estuda no Pedro II, junto com uma mocinha, que quem faz é a Malu Mader, e ela ela perdeu o pai dela, porque o pai dela é um ex-militante também de um dos partidos da esquerda daquela época. E ela carrega isso, né, da política ter assassinado o pai dela, né, na vida dela. Então, aí ela acaba se apaixonando por esse militante ali. Aí ela fica ali, brigando entre tentar manter ele solto, né, dele tentar brigando ele contra ele ter que ir para a linha de frente nas manifestações, na passeata dos 100 mil, enfim. A gente vê ali essa briga toda, né, da Malu Mader, da mocinha, né, com esse rapaz, que ele era militante do Partido Comunista, e ao mesmo tempo ali tentando manter um amor, né, um amor entre eles, né, que é um amor quase que dualizado pela questão política dos dois, né. E também no meio disso tudo tem a trama da Heloísa, que é a personagem
Cláudia Abreu, tá? Essa eu acho que é uma das mais lembradas da minissérie. A Cláudia Abreu, ela faz uma menina, que é a Heloísa, e ela é filha de um banqueiro que apoiou o golpe de 64, coisa que aconteceu na vida real. Você vê na vida real aqui no Brasil, eu tenho um gatinho aqui atrás de mim. Olá. Olá. Tudo bem com você? Mas enfim, a Heloísa, ela é filha desse banqueiro, e a gente vê que no Brasil nessa época aconteceu. Muitas empresas, a própria imprensa brasileira naquela época apoiou o golpe de 64. A gente vê isso acontecer. Hoje a Globo é uma das maiores arrependidas, né? Porque elas, depois que abriu-se os arquivos de 64 e descobriram todas as atrocidades que os militares fizeram, hoje a Globo é um pouco pé atrás nisso, né? E até pela própria censura que a Rede Globo sofreu naquela época também, né? A Globo chegou a perder milhões, porque, por exemplo, ela teve várias novelas que foram canceladas. Por exemplo, Roque Santeiro, que foi uma primeira novela que ela tentou emplacar na época da ditadura, e a ditadura cortou, né? Ela vai derrubar minha vitrola. Enfim, voltando aqui, a novela... essa novela não vai ao ar pela Globo, ela acaba sendo cancelada, ela foi gravada só cerca de 15 capítulos. A Globo sofreu muito com isso, teve uma novela também chamada Despedida de Casado, que também não foi ao ar, ela foi gravada 15 capítulos, não foi ao ar, e fora, enfim, várias perdas de dinheiro que a Globo teve, ou seja, pensando no dinheiro, vamos ser humanistas, né? Com censura, programas que foram censurados, Chacrinha foi censurado, vários programas foram censurados nessa época, e até vários artistas da Globo viajaram para o exterior, então a Globo ficou com um cartel reduzido de artistas, ou seja, foi uma confusão tremenda que a Globo quer apagar da sua memória esse apoio que ela deu para a ditadura militar, e lançou assim que a ditadura acabou e foi lançada a Constituição de 1888, veio Anos Rebeldes, uma minissérie do Gilberto Braga que conta e narra o período da ditadura militar nesse momento. Aí, como eu falei, a personagem da Cláudia Abreu, ela é filha de um banqueiro, e a personagem da Cláudia Abreu, que é a Heloísa, ela se alia ao Partido Comunista na época, pedindo democracia para o Brasil. Tem várias cenas dela em manifestações, assim como do namorado da personagem da Malu Mader também nas manifestações, né? Ou seja, a gente vai ver essas cenas todas das manifestações, da violência das manifestações, e no final a morte da personagem da Cláudia Abreu nas mãos da polícia militar na época, e porque ela é uma procurada política, uma presa, ela está sendo procurada pelo governo brasileiro, e ela acaba sendo morta nas mãos da ditadura militar e dos policiais militares na época. Bom, gente, esse é o meu top 6 de minisséries que vocês podem procurar no YouTube, ver, e podem também pensar, né, se dá para aplicar em alguma coisa, para ensinar, para o ensino de história, ou então refletir. Ou então você que gosta de história também pode ir lá simplesmente assistir, né, e também criar uma crítica, ou pegar um trecho dele para usar na sala de aula, e sair pegar um trecho, porque pegar uma minissérie de 20 capítulos e usar em sala de aula é difícil, né? Você pode indicar para os alunos assistirem. Ok, gente? Valeu, muito obrigado, dá o seu like aí. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um podcast onde eu coloquei todas as minisséries. Eu fui no site teledramaturgia.com, né, do Nilson Xavier, e eu fiz peguei todas as minisséries que arremetem a um tema histórico e coloquei em formato de áudio aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Valeu? Tchau, tchau!